Vamos dar continuidade ao estudo dos vetores nesse vídeo aqui. A nossa proposta agora é resolver 5 problemas sobre vetores para reforçar os conceitos que a gente já analisou nos vídeos anteriores. Bom, o nosso primeiro problema é esse aqui. Eu quero desenvolver um programa que vai ler um vetor de 20 números inteiros. A seguir, encontre o menor elemento dentro do vetor, mostrando o menor elemento de n é o vetor, é tal, e a sua posição dentro do vetor é tal. Então, o programa vai ficar pedindo para o usuário digitar números, 20 números, e a gente vai armazenar esses números dentro de um vetor. Essa é a primeira fase do problema. Na segunda fase, a gente vai analisar dentre esses 20 números armazenados qual é o menor deles. E vamos estabelecer a posição em que esse menor número foi encontrado. E o programa termina mostrando qual foi esse número e em que posição ele foi encontrado. Bem, vamos ver o que eu pensei aqui em termos de diagrama de bloco para resolver esse problema. Esse é o diagrama que deve resolver o nosso problema. Ele está dividido aqui em duas seções, basicamente, essa seção aqui e essa aqui. Essa primeira parte, a gente vai falar sobre como preencher essa memória de um vetor. Então, tem aqui uma declaração que a gente vai trabalhar com um vetor de 20 posições. Tá? É sempre bom colocar no diagrama, porque esse vetor passa a ser uma coisa bastante importante ao longo do programa inteiro. Então, eu tenho um vetor, estou chamando ele de n, e ele tem 20 posições. Bom, na primeira fase do problema, a gente deve pedir para o usuário ficar digitando esses 20 números. Então, é uma repetição. Lembrando que, como os vetores são inicializados de 0, então os índices dos vetores, o primeiro índice é o 0 e o último índice é o 19, isso dá um total de 20 ocorrências, e os índices e o comando for parece que foram feitos um para o outro, né? Então eu vou fazer um for onde um certo k, minha variável de controle da repetição, começa com 0 e vai até 19, aumentando de 1 em 1. E o que eu faço? Esse símbolo aqui é o símbolo de leitura manual. Então o usuário vai digitar um valor para armazenar dentro do vetor n, olha, o vetor é o n, indexado de k. Qual é o valor de k? Primeira vez é 0, segunda vez é 1, terceira vez é 2, e assim por diante até preencher todo o vetor. Então essa é a primeira fase do problema, né? O programa deve ler um vetor de números inteiros. Pronto, leu 20 números inteiros. Agora vem a parte da lógica um pouquinho mais complicada, que é eu estabelecer qual é o menor e qual é o maior valor deste vetor. Então aqui eu tenho uma representação inicial. Lógico que isso não faz parte do diagrama de bloco, eu estou usando aqui só para poder explicar o que foi pensado. Aqui eu marquei um vetor que vai da posição 0 até a posição 19. São 20 elementos que a gente vai poder colocar aqui. Bom, depois de concluída essa fase, esse vetor aqui vai ficar preenchido com valores. Então serão 20 valores aí. E aí vem a segunda parte, que é descobrir qual é o menor desses valores e em que posição ele está. Então vamos imaginar que depois dessa fase, esse vetor fica, só para a gente poder acompanhar, fica dessa forma. Não estão aí todos os 20 valores, é só para a gente entender o processo, né? Eu coloquei só alguns, o N0, N1, N2, N3, N4, assim por diante, até o N19. Bom, o nosso processo aqui, se a gente olhar só para entender melhor o problema, do N0 até o N4, a gente vai ter que o menor número está no N4. Se o N5, N6, se aparecer alguém menor, não seria mais o N4, mas é um processo aí igual, independente do número de elementos que tem no vetor. Bom, a ideia é o seguinte, eu bato o olho, escolho quem é o menor e marco lá, e tento lembrar, se eu quiser fazer de cabeça, qual é a posição que eu encontrei.
Então eu começo lá com o 6, o número 6 que está na primeira posição. Ele é o menor. Depois vem o 9 na posição 1, que não é menor do que aquele 6. Depois vem o 5 na posição N2. Então o 5 é menor do que o 6. E eu encontrei esse 5 na posição 2. E assim eu vou lá para frente. Depois do 5, eu tô, lembra aí na cabeça, o menor por enquanto é o 5, na posição 2. O próximo é o 12, que não é menor que o 5, então esquece o 12. Depois vem no N4 eu tenho 4, que é menor que o 5. Então, nesse momento, quem passa a ser menor é o 4, encontrado na posição 4. E assim eu vou até terminar o processo. No final, se eu lembrei bem na minha cabeça aí quem que é o menor, quem que é o maior e que posição eu encontrei, é só mostrar esses valores. A questão é que não vou resolver de cabeça, vou fazer um programa para fazer isso. E tem uma questão aí que pra gente, quando a gente bate o olho vai tão rápido, a gente nem percebe, mas na hora de programar, você tem que passar teu pensamento em câmera lenta. Você bate o olho e você já viu de cara, quase que numa primeira olhada, sem fazer todo esse processo que eu disse, que o menor, por enquanto, desses que estão aí, né, não coloquei os 20, o menor é o 4, na posição 4, que na verdade é o quinto elemento do vetor. Mas você está sempre comparando. Você bateu o olho, parece que você viu tudo de uma vez. Você não vê tudo de uma vez, você faz comparações. O pensamento é tão rápido. E como é que você faria para passar teu pensamento em câmera lenta, para tentar entender o que você pensou? Bom, você começou lá com um 6, na posição 0. Esse 6, você não está comparando com ninguém. Não tem ninguém antes dele. Então, você põe lá na tua cabeça, bom, o 6 é o menor de todos. Imagina que você não consegue enxergar os demais, né? Você tem que analisar um por um e você só vê um de cada vez. Bom, o primeiro deles passa a ser o menor, você não tem comparação, então você marca. O menor é o 6, que está na posição 0. Depois você tem acesso ao próximo. Digamos que você não vê mais nada, só vê o segundo. É o 9. E você já tinha marcado lá que o menor era o 6. E esse cara é o 9. Não, esse não te interessa. Aí você vê o próximo aí. O próximo é o 5, que é menor que o 6. Então você já troca lá. Você fala, bom, então agora o menor é o 5 e a posição onde você achou. Então veja bem, o primeiro você não tem com quem comparar. O primeiro deles você toma como ponto de partida. Os demais você tem com quem comparar, com quem estava sendo menor até aquele momento. Então o que a gente faz aqui? A gente estabelece que o menor é o que está no N0, nesse caso aqui é o 6, e a posição dele foi encontrada. A posição é a que está aqui dentro, depois como um índice aqui do vetor. Tá? Então o menor é o 6 encontrado na posição 0. Aí eu tenho uma repetição. Observa aqui que nesta repetição eu não começo de 0 não, eu começo de 1, porque o elemento 0 já foi tratado, eu tratei o elemento 0 à parte. Eu disse, por enquanto, o 0 é menor o N0 é menor na posição 0. Aí, daí para frente, ou seja, do índice 1 até o índice 19, por isso que a minha repetição começa de 1 vai até 19, eu vou fazer as comparações. E que comparação eu faço? Se o cara que está lá no NK, e lembra que o K começou de 1, depois é 2, depois é 3, é a minha variável de indexação. Se ele for menor do que aquilo que eu guardei na minha cabeça como sendo menor, então o que eu faço? Eu digo, bom, então o menor agora passa a ser este e guardo a posição. Então NK é o conteúdo e K é a posição. Não confunda, né? É a posição com o conteúdo. A posição é K e o menor é o que está lá dentro. Se não for menor, por exemplo, quando eu pegar esse daqui não é menor, eu não faço nada, eu mantenho o que estava lá. O menor que eu estava lá é logo no começo do programa. E aqui eu volto para a repetição. Então agora o K vai para 2. Então eu vou perguntar se o N2
nesse exemplo aqui é o 5, se é menor do que quem era menor. Bom, lembra, eu guardei que o menor era o 6 na posição 0. O 5 é menor que o 6? Sim. Então, o NK é menor do que o menor? Sim. Então, o menor passa a ser o 5 encontrado na posição 2. E volto para cá. Agora o K vai para 3. Na posição de índice 3, eu encontro o 12. O 12 é menor do que o 5, lembra? O menor agora é 5, não mais 6. Não, não é. Não faço nada. Volto para lá, o K vai para 4. O NK, N4, o N4 vale 4. É menor do que o menor? O menor estava sendo 5. Sim. Então eu digo, bom, então o menor é o N4, que é o 4. E a posição é o K, que é 4. Coincidentemente, né? A posição pode ser um valor diferente do conteúdo. Nesse caso, a posição e conteúdo estão valendo a mesma coisa. Por exemplo, aqui já não, né? O conteúdo é 12 na posição 3. Bom, esse processo continua até o momento em que eu esgotei todas as 19 comparações, né? Porque o primeiro eu não comparei com ninguém. Terminado o processo, lá na variável menor, eu vou encontrar um menor valor. E também já exibo aonde ele foi encontrado. Bom, esse daqui é o diagrama que a gente vai fazer. A codificação. Em cima disto, a gente vai fazer a codificação. Então, eu vou abrir aqui o DevC++. Já temos aqui, já deixei preparado. Aqui eu tenho o enunciado do problema, né? E aqui a gente vai desenvolver o programa usando exatamente aquela lógica que a gente viu no diagrama de bloco. Então, eu vou colocar o diagrama de bloco aí do lado, para a gente ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tá aí o diagrama e a gente vai codificar nosso programa aqui, que vai entrar aqui na linha 10. Então, inicialmente, eu já vou de cara declarar a existência desse vetor aí, né? É um vetor inteiro, eu vou chamar de n, e ele tem 20 ocorrências. Pronto, já declarei o meu vetor, que no diagrama é essa parte aqui. Bom, agora vem um for. Antes de entrar no for, aqui no diagrama não aparece, mas eu preciso declarar a variável k, porque senão não tem como mencionar lá dentro do for. Então a variável k também vai ser um inteiro. Então agora aqui eu vou fazer o enunciado deste for. Então for um k que começa com 1 e ele vai continuar enquanto ele for menor ou igual a 20, aumentando de 1 em 1. Bom, o que eu faço em cada repetição? Eu vou pedir para ler a variável nk, que é a variável que eu vou colocar no vetor. Então, eu já vou colocar aqui o comando de leitura. Esse é o printf que eu vou dar antes de fazer a leitura. Não é legal você sair lendo alguma coisa sem informar para o usuário o que ele tem que digitar antes. Então, informe o valor para a posição e aqui vai entrar um número inteiro. Que número inteiro é esse? É o k, que vai ser substituído. E quanto vale o k? Ele vale... é o que eu fiz errado. Ele não começa de 0 e vai de 1 e vai até 20. Ele começa de 0 e vai até 19. Então, informe o valor para a posição k. Quando na primeira vez o k é 0, eu vou pedir para o usuário informar a posição 0. E assim por diante. Tá? Ok. Agora sim, então eu faço o scanf. Scanf, o formato é o formato de inteiro. Tá? E aqui fora, qual é o nome da variável que eu leio? Lembrando que na leitura é um e-comercial, é uma variável do vetor n, e em que posição de n? Na posição k. Então, este comando vai fazer a leitura daqui. E esse comando aqui, esse for, ele vai ficar repetindo várias vezes até completar as 20 ocorrências. Então, ele vai preencher toda essa parte aqui.
Bom, agora eu vou entrar na segunda fase do problema, que é estabelecer que a variável menor é o que está na N0, porque não tem com quem comparar a primeira vez, na posição 0. Então eu vou precisar de uma variável chamada menor. Bom, veja, eu posso declarar a variável aqui, ou eu posso declarar a variável aqui na linha 16, mas eu posso entrar com declaração de variáveis separado, não tem que ser tudo no começo do programa? Não necessariamente. A única exigência é que, antes de usar a variável, ela tenha sido declarada. Então eu vou colocar aqui, já de cara, eu vou definir uma variável chamada menor e já vou atribuir um valor para ela. É o que está em N0. E também já vou definir uma variável chamada posição, que é a posição 0. Então, na verdade, eu estou fazendo esses dois comandos aqui. Ok? Bom, agora eu entro com um for. Eu posso usar o mesmo K. O K começa assim. Aqui sim, ele começa de 1. Né? Aqui ele começava de 0. Eu tinha feito errado na primeira vez, eu corrigi. Vai de 0 até 19. E aqui ele vai de 1 até 19. Porque o 0 não tem com quem comparar. K for menor é igual a 19, aumentando de 1 em 1. Bom, o que eu faço? Em cada repetição, eu vou perguntar se o cara do elemento da posição K, se ele for menor do que quem está valendo menor, até o momento, eu faço uma troca. Eu digo que esse menor, eu estou aqui, ó. Se o NK for menor que menor, o menor passa a ser esse cara aqui que eu acabei de ver na posição K. E guardo em que posição que isso ocorreu. Posição igual a K. Se não for, eu não faço nada. Se não for, eu não faço nada. E continuo aqui indo para cá. Que ponto é esse que retorna para cá? É esse fecha chave aqui que retorna ao for, até completar as ocorrências. Tá? Aí na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar em que posição isso ocorreu e qual é o valor que estava naquela posição. Então, quem é o menor de todos, em que posição eu encontrei. Então, é só dar um printf. Né? Então, eu vou mudar de linha aqui, vai ficar mais interessante. Mudar de linha e vou colocar a mensagem aí. O menor valor. Agora aqui eu vou voltar com a programação usando tela toda. Eu só vou completar essa parte aqui, que é o printf. Se eu vou escrever aqui, não vai dar para você ver tudo que eu quero escrever. Então, o menor elemento de N não dá para a gente escrever com acento, então eu vou escrever com H. O menor elemento de N e aqui vai entrar o número inteiro. Esse é a parte do formato. Depois eu digo que número vai ser esse. Então é porcentagem I, aí vem vírgula, e sua posição dentro do vetor é uma outra porcentagem I. Então, vou entrar com duas variáveis aqui, né? Qual é a primeira variável? A primeira variável é a variável que vai colocar o menor elemento então aqui a primeira variável é menor. E a segunda variável é posição. Posição. Veja que eu não acentuei nem nada, tá ok? Então, isso daí completa o nosso programa, ok? Você codifica, testa, deve dar tudo certinho aí. E a gente encerra então esse exercício.